Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então, eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensina como quem tem autoridade e não como o mestre da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe sempre os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus, ela nos ensina a viver valores que não são para esse tempo, valores que não nos colocam presos a uma estrutura temporal. A palavra nos dá a alegria de valores que podemos viver aqui na terra, mas que alcançaremos a plenitude dele no céu. Se nós observarmos, e quem está participando das missas todos os dias, está tendo essa graça, e estou escutando sempre um ou outro, fala, padre, eu estou participando da missa todo dia, estou conseguindo vivenciar as missas da nossa igreja no nosso canal, que maravilha! Então você já dá para perceber uma ação importante. Nós estamos terminando o Sermão da Montanha, esse é o final do Sermão da Montanha, que começou lá no capítulo 5 de Mateus e agora termina aqui no capítulo 7 de Mateus. E aqui o Senhor conclui toda essa ação de bem-aventuranças e de ações boas para que a gente possa viver melhor e ser melhor para o outro. Aqui o texto do Evangelho, vamos pegar o Evangelho, não desprezando a primeira leitura, porque fala dentro de um contexto histórico de Israel, que é muito importante, falando da desobediência daquele que governa, e o mandato de Deus que vem com o rei da Babilônia, e faz com que toda a realidade, com que todo Israel repense, Jerusalém repense a sua conduta, vai deixar somente as pessoas mais simples e o rei com a sua mãe rainha, eles vão ser todos levados como escravos para a Babilônia.
E ali mostra que vai chegar Sedecias e vai ter novamente uma reconstrução do povo e da história de Israel. Esse ponto já está bom para a gente. Agora, observa ali o texto do evangelho que foi colocado. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Interessante, né? Porque a gente pensa que se reza, né? Já rezei, né? Já fiz o meu terço, já fiz a minha boa ação, já fui na missa, já fiz uma novena, tá bom demais. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, diz a palavra. O que ele está dizendo isso? Não basta a gente fazer as coisas por fazer, não basta só simplesmente viver as coisas porque elas têm que ser vividas. Se você não coloca o seu tudo naquilo que você está fazendo e vivendo, de nada adianta. Já começa por aí. A gente, né, se a gente fala, por exemplo, num jogo de futebol, um exemplo meio esdrúxulo, a gente tem que vestir a camisa e dar o sangue, né? Quanto mais com a palavra de Deus, quanto mais com as ações de Deus. A palavra de Deus tem que ser um eco dentro da minha existência. Hoje falava até mesmo a uma pessoa, assim, olha, estava meio doentinho, falou, cuida do teu corpo, porque tu anuncia a palavra de Deus, tu é a presença da palavra de Deus, então olha para a tua vida, você é todo de Deus, e Deus, praticamente ele não precisa, mas ele se deixa usar, né? Ele faz usar da sua pessoa para ser também presença de Deus para o outro. Então, a ação aqui apresentada diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas quem vai entrar então? Quem pratica a minha palavra, quem coloca a minha palavra em comunhão, em continuação de mistério. Nós recebemos no batismo uma palavra, Deus nos deu uma palavra. Padre, nem lembro, era criança, mas eu vou dizer qual é a palavra para você não esquecer. Recebe as promessas feitas pelos teus antigos pais, e que estas promessas, quais são? Os mandamentos, a própria palavra, né? Ali todo o anúncio, o evangelho, estas promessas por ti aceita, então você recebe essa palavra, logo aceita, mas eu era criança, teus padrinhos testemunharam por você, teus pais testemunharam por você, e eles foram os primeiros catequistas. Não foram, daí já é uma outra história, é um outro contexto, uma outra liturgia para a gente rezar. Agora, assume essa palavra para você hoje, né? Que essa palavra, por ti aceita, te conduza à vida. Essa é a ação importante. O que te faz viver é a palavra de Deus. Quantas pessoas hoje são pobres, mas não pobres porque são desprovidas de um alimento, são desprovidas de um bom emprego. Existe essa realidade que está nas margens, né, da sociedade. Mas existem tantos pobres que têm tudo, mas não têm nada. Como é que é isso? Hoje até ouvia o Padre Fábio, né, falar isso na missa dele, ou participando da missa dele, eu via isso, quase que dizendo esta ação, né? Quanta gente é tão rica, né? Tem tanto, mas é tão pobre, porque é escravo dos seus bens, é escravo do seu dinheiro, e a pior pobreza da humanidade é o dinheiro. Não quer dizer, ele é um mal necessário, mas se eu me torno escravo dessa realidade, eu não sou feliz, porque aonde eu estou colocando a minha felicidade? Como aquela pessoa que é materialista, né? É material, esse é meu. Não, a maior liberdade, fazer a vontade de Deus é saber que tudo é teu, mas saber que tudo também não precisa ser teu. Olha que interessante o fato, se esse microfone é meu, eu não empresto para ninguém porque é meu, uma hora vai estragar, né? Mas e se perde, e se roubam? Deixa que rouba. Não quer dizer que a gente vai ficar dando a liberdade para ladrão roubar a casa da gente, né? Nada disso, né? Mas uma coisa é não ficar preso sobre essa ação. Se alguém destruiu, a gente faz de novo. Trabalha, a gente constrói de novo. Mas não ficar preso como um João de Barro sobre aquela ação. Tem muita gente João de Barro na face da terra. E a gente tem que saber olhar para essa realidade e ver o que consiste a vida do cristão.
não é ficar preso somente naquilo que construiu para si, que é importante, mas não é o fundamental. O que é fundamental? Fazer a vontade de Deus e ser de Deus para o outro. Por isso que as ações, e esse tempo, né, até nos ajuda, está nos ajudando, melhor dizendo, a refletir muito sobre isso, porque a gente vê, principalmente na igreja, a gente vê isso de uma maneira muito linda, louvado seja Deus, né? Não falta, né? A gente está tendo alimento para constituir as cestas que estamos levando para os nossos irmãos, né? Não estamos entrando naquela dimensão, olha, está faltando. Sempre quando a gente olha para uma realidade e ela está diminuindo mais do que as outras, Deus envia um mensageiro que vem com aquela realidade que estava findando, completa, e tudo é colocado na dose de Deus. Então a gente fala assim, se você depositar toda a tua confiança em Deus, Deus há de prover tudo na tua vida. Então ali é uma ação bonita, como Jesus está colocando para a comunidade. Aonde você está construindo a sua casa? Aonde você está construindo o seu alicerce? Teu alicerce tem que ser construído em Deus. Se colocar em Deus. Não quer dizer que as outras coisas não são importantes. São importantes. Mas nada é maior, né, tem maior importância do que Deus em meio, do que Jesus em meio. Né? Se você se colocar nessa realidade, te garanto, acredite, olha a palavra novamente, não te falta, porque Deus provê, não é assim que a gente reza? Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Olha que interessante, não falta, se você coloca a tua confiança em Deus. Agora, se você vive somente para os valores subjetivos, para aquela realidade do egocentrismo, né? É no meu eu, no meu eu, no meu eu, você fica preso, você vai se perdendo, né? Quantas pessoas vão se perdendo, porque elas não colocam a sua confiança no Senhor, não fazem uma dimensão comunitária, né? Perdem muito tempo em coisas que não trazem a alegria da vida. A alegria da vida é infeliz de quem pensa, a alegria da vida é passear para tudo quanto é lado, a alegria da vida é ter várias casas, bom, pode ter, depois tem que ter IPTU, tem IPVA para pagar, IPTU, tem um monte de coisa, tem o leão que fica rugindo atrás da gente o tempo todo, tem as contas, né? Quantas pessoas vivem nos passeios da vida, mas não se preocuparam com a sua saúde? Aí quando ficam doentes, ai meu Deus, agora eu vou ter que ir para a rede pública. Vai para a rede pública, olha que beleza, como todo mundo, né? Essa é a ação, mas eu gastei todos os meus bens, o que te sobrou é essa realidade, seja feliz. Agora, se você coloca tudo em Deus, partilha, vive alegria, consegue amar, consegue até fazer as suas viagens, consegue fazer tudo, mas é tudo com todos, as coisas mudam de figura. Por isso que ele fala, onde você coloca o teu alicerce, onde você constrói a tua casa. Eu construí minha casa no Senhor. Pode vir chuva, nuvem de gafanhoto, nuvem Godzilla, que agora está agora as nuvens do momento, pode vir terremotos do México, pode vir tudo. Você se mantém de pé, porque Deus é a tua segurança. Olha que coisa importante. Agora, quando a gente não coloca a nossa confiança em Deus, a gente se desespera. Não quer dizer que as coisas não vão acontecer, elas estão. É isso que Jesus Cristo quis colocar para a comunidade. As coisas existem, estão. As realidades, as batalhas estão. Mas confia em mim. É isso que ele fala, confia em mim. Me dê a mão. E a gente vai vencer junto. Não queira vencer você uma batalha sozinho. Tenha Deus consigo. Porque Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia nunca falta. Não faltará. Né? Se você confiar em Deus, se você colocar a tua essência, a tua importância, o teu tudo em Deus, Deus dará tudo que é dele para ti. Olha que interessante o fato. E o que é tudo de Deus? Amor.
Às vezes a gente vai, quantas pessoas que conheço na vida, quantas pessoas que escuto falam assim, olha, aquela pessoa foi para a igreja e deu tudo. Mas que eu pergunto, qual foi o tudo que ela deu? Ah, deu carro, deu iate, deu dinheiro, deu tudo. Não deu tudo. Porque aquilo não era o tudo. E aquilo perdeu, alcança. Agora, Deus quer o tudo. O que é o tudo? É o teu coração. A materialidade pouco importa para Deus, se o tudo é entregue. Por isso que quando a gente fala assim, se a gente olhar para a cruz, a gente vai dizer uma coisa muito bonita: Deus deu tudo dele para te salvar. O que nós temos que fazer? Também dar tudo para poder louvar, viver a alegria do Evangelho. Olha quanta coisa importante. Quantas coisas são importantes na vida. E a fundamental é esse tudo. Doa o teu tudo a Jesus. Quer dizer, é como, a gente fala assim, mas qual que é o meu tudo? Pega o exemplo de Nossa Senhora. Nossa Senhora deu tudo. Como é que ela deu tudo? Qual foi a frase de Maria? Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne. Maria deu tudo para Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.